Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar à gestante e mãe de 2 crianças condenada por tráfico. Superior Tribunal de Justiça anula reconhecimento fotográfico e absolve réu acusado de roubo. 2 mulheres se tornam réis na Justiça do Rio de Janeiro pela morte do empresário que comeu um brigadeirão envenenado. Ministério Público apura o destino de animais após fechamento do zoológico do Parque Beto Carreiro. Fãs barradas indevidamente em show do Rebelde serão indenizadas. O presidente do STJ nega liberdade ao homem que jogou um carro contra policiais militares durante tentativa de fuga em Brasília. E ainda, na 4ª reportagem da série Cortes Supremas, você vai conhecer como funciona o judiciário da França e as semelhanças com o sistema adotado aqui no Brasil. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 24 de julho, começa agora. O Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar à gestante e mãe de 2 crianças condenada por tráfico de drogas. E tem os detalhes a repórter Carolina Chaves. A decisão foi do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, em regime de plantão do recesso do Judiciário. Barroso levou em conta a situação familiar da condenada e a possibilidade da pena dela ser reduzida. Além disso, o ministro explicou que a substituição do regime semiaberto por domiciliar vai impactar no sistema penitenciário. A mulher foi condenada pela Justiça de São Paulo a 5 anos de prisão em regime inicial semiaberto por tráfico de maconha. Ela está grávida e é responsável pelo sustento de 2 filhos menores de 12 anos. O caso chegou ao Supremo depois que o Superior Tribunal de Justiça negou o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar. No Supremo, a defesa da mulher alegou que o caso se encaixa em tráfico privilegiado, uma previsão na lei de drogas que possibilita a diminuição da pena se o condenado for primário, tiver bons antecedentes e não integrar organização criminosa. A decisão de prisão domiciliar vale até que o julgamento do mérito seja analisado pelo relator ministro Nunes Marques após a volta dos trabalhos do Judiciário. O plenário do Supremo vai decidir sobre a validade de uma lei de Mato Grosso do Sul que exige informações sobre velocidade de internet na fatura mensal. A ação foi movida pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. Repórter Evina Araújo. A ação começou a ser julgada pelo plenário virtual. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, pediu destaque. Com isso, a análise do caso foi remetida ao plenário físico. Na retomada do julgamento, os ministros podem revisar ou manter os votos já proferidos. A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações contesta no Supremo a lei de Mato Grosso do Sul que obriga as prestadoras de serviços de internet móvel e de banda larga pós-paga a apresentarem na fatura mensal informações sobre a entrega diária de velocidade de recebimento e envio de dados. A entidade alega que a exigência pode gerar desigualdade no tratamento de usuários em todo o país. Outro argumento da associação é o da competência privativa da União legislar sobre telecomunicações, categoria em que se encaixam os serviços de internet. A associação alega ainda que cabe à Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, avaliar se a prestação de serviço pelas empresas está de acordo com as metas estabelecidas na concessão e criar obrigações e regulamentações para o setor, respeitando a legislação federal. No plenário virtual, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela constitucionalidade da lei. O primeiro semestre deste ano foi marcado por inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a gente relembra mais uma. Os ministros decidiram que o Estado é responsável por morte de vítima de bala perdida e, por isso, tem de pagar a indenização à família da pessoa que morreu ou ficou ferida. E mais, uma perícia inconclusiva não invalida a punição ao Estado. Acompanhe com Marta Ferreira. O entendimento foi definido a partir de um caso em que um homem morreu ao ser atingido por um disparo de arma de fogo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em 2015, durante uma operação
do Exército na região. A família entrou na Justiça. Na primeira instância, a Justiça Federal rejeitou os pedidos por não haver a comprovação de que o disparo que matou o rapaz foi feito por militares. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve esse entendimento e a discussão veio parar no STF. O plenário, por maioria, entendeu que a família deve ser indenizada. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pela Corte será aplicada aos demais processos semelhantes julgados no país. Os ministros entenderam que se a perícia para atestar de onde partiu o tiro for inconclusiva, isso não afasta por si só a responsabilidade do poder público. Assim, o plenário decidiu que a União e os estados estão sujeitos a indenizar vítimas de bala perdida em operações policiais ou seus familiares em casos fatais, mesmo quando não há conclusão sobre a origem do disparo. A indenização inclui não apenas mortes, mas ferimentos, como lesões permanentes. A seguir, STJ anula reconhecimento fotográfico e absolve réu acusado de roubo. E ainda, fãs barradas indevidamente em show do Rebelde serão indenizadas. Os detalhes no próximo bloco. Até já. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve uma condenação para a empresa Eventim, que deverá indenizar 5 jovens. Elas compraram ingressos para o show da banda Rebelde, no Rio de Janeiro, promovido pela empresa, mas não puderam entrar porque os ingressos já tinham sido usados por outras pessoas. Reportagem de Amanda Mustafa. Uma viagem de diversão que virou dor de cabeça resolvida na Justiça. A terceira turma de recursos do Juizado Especial do TJDF manteve em decisão unânime a condenação da empresa Eventim por problemas na prestação de serviços durante um show da banda Rebelde no Rio de Janeiro, em novembro de 2023. 5 adolescentes que queriam ver o grupo internacional de perto compraram os ingressos, mas não entraram. A empresa alegou que outras pessoas já tinham usado as entradas. A empresa terá que pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500 para cada uma das 5 consumidoras e terá que reembolsar despesas com hospedagens, passagens aéreas e ingressos no valor de R$ 1.500 para cada uma. A Eventim recorreu da decisão alegando não haver falhas, mas o tribunal entendeu que na relação jurídica de consumo valem as regras de proteção previstas no Código de Defesa do Consumidor. Na decisão, a relatora afirma ainda que, durante o show, a empresa não exigiu documento de identificação para a liberação do acesso ao evento musical, promovendo o controle somente com a leitura do QR Code constante no ingresso, e não adotou medidas de segurança para impedir eventual clonagem de ingressos ou qualquer outra prática ilícita, permitindo, em razão da falta de controle, a irregular utilização de ingresso. O Facebook terá que pagar uma indenização e restaurar a conta de uma usuária do Instagram. O motivo? A conta dela foi usada por um invasor para golpe financeiro. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes. Segundo o processo, a usuária utilizava uma conta do Instagram para compartilhar momentos pessoais e interagir com amigos. Mas em maio do ano passado, ela percebeu que a conta tinha sido invadida e perdeu o acesso ao perfil. Os dados cadastrais foram alterados por um hacker. O invasor passou a usar a conta para oferecer investimentos financeiros com alto rendimento e tentar aplicar o golpe do Pix. A usuária registrou um boletim de ocorrência na polícia e tentou em vão recuperar a conta pelos canais de comunicação do Facebook, dono do Instagram. Ela só pôde usar a conta novamente depois de entrar na Justiça de São Luís, no Maranhão. O 4º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo determinou que o Facebook restabelecesse a conta e também pagasse uma indenização de R$ 2.000 à usuária por danos morais. O juiz responsável pelo caso, Licar Pereira, afirmou que mesmo que o Facebook não possa ser responsabilizado por invasões de contas por hackers, a plataforma não tomou nenhuma providência
para resolver o problema. A pedido da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura de um jovem negro preso após reconhecimento facial. Carlos Vitor Teixeira Guimarães foi acusado de roubo de carga em São Gonçalo, região metropolitana do estado. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O jovem Carlos Vitor Teixeira Guimarães estava preso no Rio de Janeiro. Com a anulação da prova baseada no reconhecimento fotográfico, o Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade imediata, além da absolvição no processo. Na decisão, o desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, ressaltou que o método utilizado não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Além disso, ele questiona a forma como o procedimento foi utilizado no caso, deixando evidente que a fotografia de um suspeito colada na parede de uma delegacia de polícia sugestiona a vítima a reconhecer a culpa do suspeito. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, em 2018, Carlos Vitor teve os documentos roubados em São Gonçalo durante um evento. A polícia encontrou a identidade dele com um grupo acusado de roubos de motos e o convocou a prestar esclarecimentos. Nesse dia, a imagem do rapaz foi inserida no álbum de suspeitos da polícia, sem ele nunca ter tido envolvimento com qualquer tipo de crime. Foi por meio de um reconhecimento facial na delegacia que Carlos Vitor foi indicado como um dos suspeitos de roubar uma carga de caminhão em São Gonçalo. A vítima do roubo chegou a dizer que o cabelo estilo Black Power era uma característica marcante, só que na época do crime, Carlos usava tranças longas. Apesar da vítima ter demonstrado dúvida durante o reconhecimento em 2020, o estudante foi condenado de forma definitiva em 2021. Os resultados da implantação do reconhecimento facial até então mostram um forte viés racial. No Brasil, um estudo promovido nessa época pela Rede de Observatórios da Segurança analisou as prisões feitas com base nessa tecnologia em 4 estados: Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraíba. A constatação foi de que mais de 90% dos detidos eram negros. O Superior Tribunal de Justiça considera ilegal a obtenção de provas obtidas em busca pessoal motivada por mera atitude suspeita. Repórter Jéssica Castro. Os ministros do colegiado restabeleceram decisão de primeira instância que havia determinado o trancamento de uma ação penal após reconhecerem no caso a nulidade de provas obtidas por meio de busca pessoal e residencial ilegítimas. A sexta turma entendeu que não houve comprovação de fundadas razões para abordagem policial de um acusado em via pública. De acordo com o processo, durante um patrulhamento de rotina, uma equipe policial abordou um motorista que conduzia o veículo com uma suposta atitude suspeita. Os policiais checaram o sistema de informações e foi verificado que o homem teria antecedentes criminais. Eles realizaram, então, uma busca pessoal e, após apreender entorpecentes no carro, o motorista teria revelado a existência de mais drogas na sua casa. A equipe policial foi até a residência e encontrou entorpecentes e dinheiro. O Tribunal de Justiça de Goiás reformou a sentença de primeira instância que havia anulado a prova produzida por falta de razões fundadas para abordagem policial e entendeu que os procedimentos foram justificados diante da suspeita de atividade criminosa. Mas o relator do caso no STJ, o desembargador convocado Jesuíno Rissato, afirmou que o fato de haver sido constatado durante a abordagem que o acusado tinha antecedentes criminais não autoriza o ingresso no domicílio. O desembargador, que teve o voto seguido por toda a sexta turma, pontuou que a descoberta casual de drogas após a entrada da polícia na residência também não justifica a medida, o que invalidou a prova. Os ministros também destacaram que, sem investigações prévias que confirmem a suspeita, não estão presentes as fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial. A lei que impede a participação de pessoas trans em competições esportivas em Chapecó, Santa Catarina, está sendo considerada inconstitucional pelo Ministério Público Federal, que pediu o fim da proibição. Quem tem os detalhes é Márcio Fontinelli. Em Santa Catarina, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão considerou inconstitucional uma lei publicada em Chapecó que determina o sexo biológico como um dos critérios para fazer a separação de gênero nas competições esportivas oficiais. Para o Ministério Público Federal, além de preconceituosa, a medida extrapola o direito do município de legislar sobre o tema.
A PFDC encaminhou um ofício à Procuradoria-Geral da República, em Brasília, com a sugestão de propor uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei chapecoense, no Supremo Tribunal Federal. No próximo bloco, Ministério Público apura o destino de animais após fechamento do zoológico do Parque Beto Carreiro. E ainda, 2 mulheres se tornam réis na Justiça do Rio de Janeiro pela morte do empresário que comeu um brigadeirão envenenado. Voltamos em instantes. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, negou liberdade ao homem que jogou o carro contra policiais militares durante tentativa de fuga em Brasília. Marina Campos. O homem foi preso na área central de Brasília depois de jogar o carro contra 3 policiais militares durante a abordagem em março deste ano. De acordo com a denúncia, os policiais determinaram que o homem, supostamente sob efeito de álcool, e uma adolescente saíssem do carro. Os 2 chegaram a atender a ordem, mas o homem voltou para o veículo e jogou o carro contra os agentes, que conseguiram desviar. O homem foi preso em flagrante e denunciado por corrupção de menores, tentativa de homicídio, resistência e direção sob efeito de álcool. No recurso em habeas corpus ao STJ, a defesa alegou, entre outras coisas, que haveria imprecisões nos depoimentos dos policiais e que a ação do denunciado não teria causado lesões nos agentes ou danos ao patrimônio público. Ao analisar o pedido, a ministra Maria Tereza de Assis Moura não identificou uma suposta ilegalidade na prisão preventiva. Ela destacou ainda que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considerou graves a tentativa de fuga em via pública e a atitude tomada contra os policiais. O mérito do recurso em habeas corpus ainda será analisado pela 5ª turma, sob relatoria do ministro Messode Azulay Neto. O juiz do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado e tornou réis Júlia Andrade Catermal Pimenta e Suiane Brechac. Elas vão ser julgadas pela morte do empresário Luiz Marcelo Ormond. Ele morreu depois de comer um brigadeirão envenenado. Repórter Carolina Chaves tem os detalhes. As imagens mostram o casal Luiz Marcelo Ormond e Júlia Pimenta no elevador do prédio onde moravam em Engenho Novo, na zona norte do Rio. Marcelo levava o brigadeiro que foi envenenado pela namorada. Em seguida, Marcelo desce no elevador já passando mal. Dias depois, as câmeras registraram a namorada de Marcelo indo à academia e deixando o prédio com malas. A investigação acredita que seriam pertences de Marcelo. O corpo do empresário foi encontrado no dia 20 de maio no apartamento em estado avançado de decomposição. A suspeita é que ele já estava morto há 3 dias. A perícia encontrou um líquido achocolatado no estômago de Luiz Marcelo e apontou presença de morfina e de um medicamento indicado para tratamento de ansiedade. Com base na perícia e depoimentos, a 4ª Vara Criminal aceitou a denúncia do MP Fluminense e decretou a prisão preventiva da namorada de Marcelo, Júlia Pimenta, e da cartomante Suiane Brechac, que teria sido a mentora do crime para ficar com os bens do empresário. Na decisão, a juíza explicou que os depoimentos colhidos no inquérito policial evidenciam que Júlia e Suiane estavam unidas para eliminar a vida de Marcelo para usufruir dos bens, praticando atos dissimulados antes do crime, agindo de forma calculada e fria, e revela a periculosidade das duas, tornando a prisão necessária para garantir a ordem pública. A decisão também considerou a gravidade do crime, a periculosidade das duas e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal para justificar a prisão preventiva delas. Atualmente, Júlia está presa no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte. Já Suiane está no presídio de Janira Dolores de Oliveira, no complexo de Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O Ministério Público faz operação contra suspeitos de golpes pelo WhatsApp. Em outra operação, a MP fiscaliza destino de animais do zoológico do Parque Beto Carreiro. E por isso prende mais um suspeito da morte de mãe Bernadette. Vamos conferir.
A Polícia Civil da Bahia prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte da líder quilombola Mãe Bernadette. Segundo a polícia, Idnei Carlos dos Santos de Jesus, conhecido como Café, foi preso em Salvador. Ao todo, 5 homens são suspeitos do crime. Maria Bernadette Pacífico foi assassinada com 25 tiros enquanto assistia televisão na casa que funcionava como sede da Associação do Quilombo em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Segundo as investigações, Mãe Bernadette foi executada por se posicionar contra a expansão do tráfico de drogas na região. O Ministério Público de Santa Catarina instaurou um procedimento preliminar para apurar qual o destino dos animais que viviam no Parque Beto Carreiro Gold após o fechamento do zoológico em junho. Em ofício, o MP pediu ao Instituto do Meio Ambiente a relação dos animais que habitaram o zoológico nos últimos 12 meses, especificando os que já foram retirados e os que permanecem no local, o destino deles e as respectivas licenças ambientais para a operação. Em outra operação, desta vez em Goiás, o Ministério Público, em parceria com a Polícia Militar, cumpriu mandados de busca e prisão contra suspeitos de golpes pelo WhatsApp em todo o Brasil. Segundo as investigações, um dos envolvidos movimentou nos últimos anos mais de 3 milhões de reais. E ainda que apenas um dos aparelhos utilizados pelos criminosos usou 67 chips diferentes em menos de 40 dias. Durante a operação foram localizadas milhares de fotografias de alvos, preferencialmente advogados e médicos, com contatos de familiares. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de 2 mulheres e um homem pelo crime de parto suposto, que é o registro fraudulento da maternidade de uma criança. As mulheres também foram condenadas por falsa identidade. Repórter Evne Araújo. Segundo o processo, após descobrir que estava grávida, a acusada decidiu entregar o filho ao casal. Para isso, as mulheres iam juntas às consultas pré-natais e uma se passava pela outra. Depois do nascimento da criança, marido e esposa foram até o cartório para registrar o bebê como sendo deles. A fraude foi descoberta após denúncia anônima ao Conselho Tutelar. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação da primeira instância. De acordo com a decisão, não há qualquer motivo nobre ou altruísta em realizar o procedimento de adoção fora do que é previsto em lei. Essa é considerada uma forma de furar a fila do Cadastro Nacional de Adoção, da qual participam milhares de pessoas que desejam adotar e o fazem da maneira correta. As penas dos condenados foram substituídas por pagamento de prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade. A carteira de habilitação digital, aquela que a gente mostra no aplicativo do celular, pode ser usada como identidade em concurso público da Polícia Federal. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O caso envolve um candidato a escrivão, como mostra a repórter Fátima Uchoa. A CNHE é a Carteira Nacional de Habilitação no formato digital. Um candidato ao cargo de escrivão da Polícia Federal foi eliminado do concurso por apresentá-la para se identificar no teste de aptidão física. A banca organizadora da seleção sustentou que a eliminação foi legal, pois o edital previa que a CNHE não seria aceita como documento de identidade. Mas a 5ª turma do TRF da Primeira Região garantiu por unanimidade o retorno do candidato às etapas do concurso. Para o relator juiz federal convocado, Emanuel Macena de Medeiros, em meio físico ou digital, conforme a lei, a CNH tem fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins lançou oficialmente a cartilha bilíngue com orientações eleitorais para os povos indígenas do estado. E o material já está sendo levado às aldeias. Repórter Fábio Ruas. Começou em julho a entrega da 4ª edição da cartilha eleitoral bilíngue, com tradução para as línguas dos povos Carajá, Xerente, Apinagé e Craô. A iniciativa é do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, por meio do Programa Permanente de Inclusão Sociopolítica dos Povos Indígenas. Com a cartilha na língua materna, fica mais fácil entender o papel de todos no processo eleitoral. No município de Itacajá, a cartilha na língua Craô encantou crianças e adultos. Em Tocantinópolis, os indígenas Apinagé começaram a leitura da cartilha assim que ela foi entregue pelo TRE.
pai be candidato gatil Goiás lei mati pe Constituição Federal né legislação eleitoral gatil Codmemboy tão carum tivointa. A entrega das cartilhas na aldeia Craô Manuel Alves, em Itacajá, foi feita pelo ouvidor e coordenador geral dos programas permanentes do TRE do Tocantins, juiz José Maria Lima, e pelo juiz José Eustáquio, coordenador do Programa de Inclusão Sociopolítica. Indígenas de 4 etnias também começaram a receber documentos de identidade. Serão 487 no total. Vamos fazer a entrega aos aqui presentes dessa cartilha, bem como também entregamos nessa data documentos de identidade, primeira e segunda vias, para que eles possam participar efetivamente como eleitores e como candidatos nas eleições municipais desse ano. O professor Leonardo Craô destacou a importância de ter cartilhas nas línguas maternas. Isso vai ajudar bastante o nosso povo e, além de ensinar, ela está fortalecendo também a língua materna na escrita. Isso é importante para nós. O Cassiano Apinagé é professor e foi o revisor da cartilha na língua do povo Apinagé. Ele diz que o material vai aproximar os indígenas do processo eleitoral, para que eles possam votar e até mesmo se candidatar. Aqueles que não dominam bem o português, na língua facilita, né? E aquele que domina o português, tanto ele vai entender tanto português e também na língua indígena também. A entrega da 4ª edição das cartilhas bilíngues e dos documentos de identidade a indígenas de Tocantins vai até o dia 13 de agosto. No próximo bloco, avanços e desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente são temas de debate no Tribunal de Justiça de Alagoas. E o TRT da Bahia alerta para o aumento de casos de acidente de trabalho, mesmo com a subnotificação. A gente fala sobre isso já já. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho retirou a prescrição de um processo em que uma bancária do Banco Itaú buscava individualmente receber valores reconhecidos em uma ação coletiva. O colegiado considerou que a medida impediria que os efeitos da decisão que a beneficiou fossem concretizados. Repórter Pablo Lemos. Na ação de cumprimento, a bancária que trabalhava para o Itaú explicou que a ação originária foi ajuizada pelo Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em nome de 2.647 pessoas. A sentença transitou em julgado e entrou na fase de execução. Contudo, segundo a trabalhadora, houve resistência do banco em cumprir a decisão. 9 anos depois, ela ajuizou ação individual pedindo para receber os valores devidos. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região entendeu que a bancária não poderia solicitar a execução após tanto tempo e, por isso, aplicou a prescrição ao processo. O TRT considerou o prazo de 1 ano após o trânsito em julgado da decisão, previsto no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor para a execução de sentenças. Ao avaliar o caso, o relator do recurso de revista na terceira turma do TST, ministro José Roberto Pimenta, explicou que se a ação não é ajuizada no prazo legal, ela não pode prosseguir. No entanto, segundo o ministro, o prazo aplicado pelo TRT não pode ser estendido aos casos de pretensa inércia de quem já ajuizou reclamação após ganhar a ação principal e no curso de execução movida contra o devedor. O juiz de primeiro grau tinha superado a prescrição total que foi arguída, tinha prosseguido no exame da matéria, houve agravo de petição do banco quanto a essas outras matérias e o egrégio Tribunal Regional parou na primeira alegação do banco no seu agravo de petição, que era da prescrição, e julgou prejudicadas as demais matérias do agravo de petição do banco reclamado. Reformada essa decisão, evidentemente, deve a instância regional apreciar as demais matérias do agravo de petição do banco reclamado como entender de direito. Não podemos aqui avançar também, porque haveria uma frontal, clara supressão de instância.
De acordo com o relator, a execução pode e deve ser promovida por iniciativa do juiz e não se pode atribuir apenas à bancária responsabilidade pela eventual demora na satisfação dos créditos trabalhistas. Por unanimidade, a terceira turma mandou prosseguir o processo em que a bancária do Itaú buscava, por meio de ação individual, receber valores reconhecidos em ação coletiva. Ainda cabe recurso. De acordo com o Ministério do Trabalho, em 2022 foram registrados no país cerca de 69 acidentes de trabalho por hora. A equipe do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia mostra que o número de casos tem crescido no estado e alerta para uma realidade: a subnotificação. Reportagem de Carolina Vasco. Eventos súbitos, inesperados, que podem ser evitados. Assim são classificados os acidentes de trabalho. Problema que atingiu 612.900 trabalhadores brasileiros em 2022, ou seja, 69 ocorrências por hora. Os dados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2023, revelam que 2.538 resultaram em morte no mesmo ano. Quando a gente está falando de emprego formal, os setores que mais acidentam é a construção civil, né? Basicamente com aquelas causas que todo dia os noticiários confirmam: queda, soterramento, choque elétrico, mas não apenas isso. Hoje também os acidentes de trajeto, né? Envolvendo especialmente os trabalhadores plataformizados, e a gente também hoje vê um número grande com relação ao uso de agrotóxicos, doenças ocupacionais, os riscos biopsicossociais e os agravos à saúde daí decorrentes também vem em número crescente. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM, demonstram que entre 2014 e 2023 foram registrados mais de 54 mil acidentes de trabalho na Bahia. Desses, a maior faixa etária atingida é de 30 a 39 anos, com mais de 15 mil notificações. Muitos acidentes, mesmo com trabalhadores com carteira assinada, acabam não indo para a Previdência Social, que são dois registros separados, né? Os registros no Sistema de Informação do SUS e os registros da Previdência Social, que pegam quem são os trabalhadores segurados em regime de CLT. A ausência de notificação também envolve as doenças ocupacionais. Se os acidentes são subnotificados, as doenças são muito mais subnotificadas ainda, porque o diagnóstico clínico de uma doença e o estabelecimento da relação com o trabalho é mais complexo do que identificar que teve uma lesão traumática e ele teve uma queda, um choque elétrico e tal. E é muito mais fácil identificar um acidente de trabalho do que uma doença que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Oficiais de justiça temporários participam de capacitação no Poder Judiciário com o objetivo de aperfeiçoar as atividades diárias em todo o estado de Mato Grosso. Veja como a experiência vai contribuir com a eficiência nos trabalhos oferecidos aos cidadãos. O aperfeiçoamento é essencial em qualquer carreira. Por isso, o Poder Judiciário de Mato Grosso promoveu uma capacitação para orientar os novos oficiais de justiça temporários do Estado. A qualificação garante mais eficiência na atuação dos profissionais. Eles estão ali diariamente enfrentando situações, rotinas fora dos fóruns, né, diretamente com as partes envolvidas. E então, saber os limites das suas atribuições e a importância dessas certidões e cumprimento dos atos para o andamento do processo, né, faz então dessa função muito importante, inclusive porque para que o juiz tenha subsídios e conseguir assim proferir as decisões judiciais. Durante o curso, foi apresentado o conteúdo do Manual de Rotina dos Oficiais de Justiça, um documento criado pela Corregedoria que reforça as atribuições da profissão. A Larissa já foi assessora de magistrado da Defensoria Pública, advogada e agora ocupa o cargo de oficial de justiça na comarca de Água Boa. Para ela, a qualificação tem sido enriquecedora. Aqui é completamente diferente, né? Uma vertente
vertente do judicial que eu não conhecia, mas aqui a gente está aprendendo muito e está sendo bem bacana essa troca de conhecimento. O oficial de justiça trabalha a maior parte do tempo na rua, em diligência, intimando ou cumprindo mandados de busca e apreensão, por exemplo. É assim que Luciane e Ana Paula atuam na Vara da Infância e Juventude de Cuiabá. As profissionais são peças fundamentais para o cumprimento da lei. No caso aqui da Infância e Juventude, nós temos demandas de citação, intimação, notificação, busca e apreensão de crianças e adolescentes. E então a gente observa assim atos de baixa, média e alta complexidade. Cada um deles demanda um nível de atenção e de dedicação por parte do servidor oficial de justiça. A felicidade, vamos dizer assim, do nosso trabalho às vezes levar esperança para as partes que buscam o judiciário, fazer justiça. Então, traz um pouco de alegria, né? Saber que participamos desse elo ali das necessidades das partes. O Judiciário de Alagoas lançou um painel para monitorar processo de falência da empresa Lajinha Agroindustrial. As informações com a repórter Lídia Lemos. Para dar transparência e controle ao processo de falência da Lajinha, a Comissão de Juízes lançou um painel de monitoramento com todas as informações acerca do processo, iniciativa pioneira no país. Tiago Moraes é um dos juízes que integra a comissão. Ele explica que o objetivo da ferramenta é organizar o trabalho e dar visibilidade a tudo o que acontece no processo de grande complexidade, que tem cerca de 1 milhão de páginas, entre autos principais e incidentes. O grande objetivo dessa ferramenta é alinhar-se aos parâmetros e diretrizes das governanças públicas, de modo a trazer mais transparência ao processo de falência da Lajinha, que, como se sabe, é um dos mais complexos do judiciário alagoano e tem intensas repercussões, não somente jurídicas, como também políticas, sociais e econômicas, de modo a garantir a todos os interessados, e aqui não somente os credores, herdeiros e aqueles que participam diretamente do processo, mas a sociedade em geral, o amplo acesso às decisões que são tomadas e também aos valores que circulam na massa falida. A plataforma começou a ser desenvolvida em junho desse ano, após a designação da nova comissão. Qualquer pessoa interessada pode acessar o painel de monitoramento da Lajinha através de link disponível no site do TJ. O painel apresenta todos os passos do processo. Na primeira página, você pode conferir a relação de ativos e passivos, gráfico mostrando quanto custa manter a massa falida mensalmente, dando um panorama de créditos e débitos da Lajinha. A ferramenta mostra ainda a relação de todos os pagamentos feitos no processo de falência a administradores e credores auxiliares ao juízo, além de informações sobre contratos de arrendamento, valores e despachos, petições e atendimentos. A seguir, a quarta reportagem da série Cortes Supremas, que vai mostrar como funciona o judiciário da França. Você vai ver também, TJ de Mato Grosso faz mais uma edição do projeto Ribeirinho Cidadão. Voltamos em instantes. O projeto Ribeirinho Cidadão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fechou a 17ª edição deste ano no município de Porto Esperidião. Foram oferecidos diversos serviços aos moradores, entre eles coleta de DNA para o reconhecimento de paternidade. Acompanhe como foram os atendimentos na reportagem de Laura Meirelles. A cidade de Porto Esperidião foi a última parada da 17ª edição do projeto Ribeirinho Cidadão, Expedição Rota das Águas. O município, que fica às margens do rio Jauru, abraçou o mutirão de serviços ofertados pelo Poder Judiciário, Defensoria Pública e parceiros. Durante os 2 dias de atendimentos, milhares de famílias tiveram acesso à justiça, saúde, cidadania, cultura, esporte e lazer. A
Deisiele tem um filho de 5 anos que não possui o nome do pai na certidão de nascimento. Ele faleceu antes do menino nascer e a mãe aproveitou a expedição para dar início ao processo de reconhecimento de paternidade pós-morte. Para isso, foi necessário coletar DNA da mãe e do irmão do falecido para comparar com o DNA da criança. Na escola mesmo já pediu o nome do pai dele no registro e eu vim aqui, aproveitei que é de graça, né? E para não pagar um absurdo também. Aí eu vim aqui, aproveitei e fiz. A expedição Rota das Águas chega ao fim com um balanço positivo. O Poder Judiciário de Mato Grosso e mais de 20 parceiros percorreram mais de 600 quilômetros e visitaram 3 cidades das regiões Oeste e Sudoeste do nosso estado. Foram 6 dias de atendimentos intensos à população. Muito obrigado a todos que confiaram esse desafio. Tenho certeza. Quem ganhou com isso foram os nossos judicionados, foi a população que aqui esteve presente de uma forma urbana, bem tratada, bem recepcionada e bem encaminhada nos seus litígios e conflitos e nas suas próprias angústias. Esse é um desafio que todos nós temos por missão fazer. E isso aqui, esse mérito é da presidência do tribunal, que incansavelmente acredita, através da justiça comunitária, em servir, em plantar e semear a paz. A justiça francesa utiliza um sistema baseado em leis escritas e organizado por códigos, semelhante ao adotado aqui no Brasil. Os franceses foram precursores nesse modelo. A quarta reportagem da série Cortes Supremas vai mostrar como funciona o judiciário nesse país do chamado Velho Mundo. As entrevistas para a reportagem foram gravadas durante o J20, o evento que reuniu este ano no Rio de Janeiro representantes de Cortes Supremas e de tribunais constitucionais do G20, grupo de cooperação internacional formado pelas maiores economias do mundo. Reportagem de Janaína Toscan. O Código Napoleônico, também chamado de Code Civil, foi promulgado em 1804 como parte das reformas legais implementadas pelo governo de Napoleão Bonaparte. Ele foi influenciado por uma série de fatores históricos, sociais e políticos, entre os principais, a Revolução Francesa. Sua ênfase na igualdade e unidade nacional trouxe também a necessidade de unificar o sistema legal. As ideias iluministas e os princípios de igualdade, liberdade e justiça social também estão refletidos no Code Civil, ao estabelecer direitos e obrigações fundamentais para todos os cidadãos franceses, independentemente de sua origem ou status social. O Código Napoleônico foi uma das primeiras tentativas de codificar leis civis e se tornou uma referência importante para os sistemas jurídicos de vários países, incluindo o nosso. Durante o Brasil Império, sob a influência do iluminismo e dos ideais liberais europeus, o imperador Dom Pedro I encomendou um código de leis para o Brasil. O Código Criminal de 1830 e, mais tarde, o Código Civil de 1916 são fortemente influenciados pelo Código Napoleônico. Aqui, como na França, os sistemas são baseados em leis escritas e organizados por códigos, além de seguir uma hierarquia de tribunais, que garantem que a lei seja aplicada de forma justa e uniforme em todo o país. Mas as semelhanças entre o civil law francês e o direito civil brasileiro ficam por aí. O ordenamento jurídico francês intrinsecamente segue uma tradição que não temos no Brasil. Essa tradição se chama a dupla ordem jurídica, no qual temos o direito administrativo e o direito civil. O que significa que temos uma ordem administrativa e uma ordem civil judiciária. Os casos do direito administrativo seguem uma ordem específica e os casos do direito comum seguem uma outra ordem. O sistema francês ele é conhecido justamente por essa primeira razão da separação entre a ordem administrativa e a ordem judiciária civil. Na França, há tribunais de primeira instância, tribunais de apelação e tribunais especializados em áreas como trabalho, família, comércio, etc. Para casos civis e criminais, a Corte de Cassação é o tribunal de última instância.
Já para os casos de ordem administrativa, ou seja, para litígios entre o indivíduo e o Estado, a mais alta corte de julgamento é o Conselho Constitucional, composto por 9 membros conhecidos como sages, ou sábios, nomeados 3 pelo Poder Executivo, 3 pela Assembleia Geral e 3 pelo Senado. Eles cumprem mandatos não renováveis de 9 anos. Nous avons une organisation qui est différente de celle du Brésil. Le Conseil constitutionnel, que je préside, est compétent surtout sur 2 domaines. D'abord, il contrôle les élections. Ça, c'est un domaine. Il juge si les lois qui sont votées par les parlementaires sont conformes à la Constitution, qui est la loi des lois. Ça, c'est notre tâche principale, c'est-à-dire que, évidemment, les parlementaires votent la loi, ils sont élus pour ça. Mais au-dessus de la loi, il y a la Constitution. Et il faut bien qu'il y ait une autorité qui vérifie si la loi qui a été votée par les parlementaires est conforme ou pas aux principes de base qui sont dans la Constitution. A França é um estado unitário, logo também não há justiças estaduais, como no Brasil. Além do Code Civil, outros códigos importantes compõem o direito francês, como o Code Penal, para questões criminais, e Code de Commerce, para o direito comercial, por exemplo. E para um Estado forte e centralizado, esta é uma área em que, vez por outra, é preciso enfrentar desafios para se harmonizar com o direito maior da União Europeia. A União Europeia tem algumas competências para legislar, para adotar normas vinculantes para os Estados, e são competências reservadas para a União Europeia. Por exemplo, o direito da concorrência, o direito monetário, toda a zona euro, por exemplo, o seu regime jurídico é determinado pela União Europeia. Tem sempre essa articulação permanente, não sempre harmoniosa, mas que tende a se harmonizar, entre o direito da União Europeia e o direito francês, que vai afetar materialmente a determinação dos julgamentos. Na próxima quarta-feira, nós vamos voltar para as Américas e mostrar como funciona a Corte Suprema do México. Não perca! Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º e na Rádio Justiça fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.